Salmo 23 e 91. Oração de blindagem espiritual contra todo o mal. O chamado à proteção. Você sente que há algo tentando sufocar sua fé, como se forças invisíveis estivessem trabalhando para enfraquecer seu ânimo e roubar a sua paz? Talvez você tenha sentido medos inexplicáveis, pressões espirituais, ou até um peso silencioso que não sabe de onde vem. Muitos vivem assim, sem entender que o mundo espiritual é real e que as batalhas travadas nele são tão concretas quanto as do mundo visível. Mas existe uma notícia poderosa para você. Deus não deixou você desprotegido. Ele já preparou uma blindagem para a sua vida, um escudo que não falha, um abrigo que não desmorona. Essa blindagem não é um ritual secreto, nem um amuleto, nem um misticismo moderno. É a própria palavra viva de Deus. Hoje você vai descobrir de forma profunda e reveladora a união entre dois dos salmos mais poderosos da Bíblia, o Salmo 23 e o Salmo 91. Separadamente, eles já são tesouros espirituais. Juntos, formam uma defesa inquebrável contra todo o mal que tenta destruir sua fé e sua alma. Imagine o cenário. De um lado, um rebanho sendo conduzido com segurança pelo seu pastor, mesmo em vales escuros e sombrios. Do outro, um guerreiro protegido por um abrigo celestial, seguro sob as asas do Altíssimo, intocável pelas flechas do inimigo. O primeiro descreve confiança e cuidado. O segundo descreve proteção e vitória. Agora imagine esses dois cenários fundindo-se em um só, criando uma fortaleza espiritual onde direção e blindagem se unem. Este é o mapa que Deus deixou para você. Esta é a blindagem espiritual que, quando compreendida e aplicada, transforma completamente a sua forma de enfrentar as lutas e medos da vida. Neste vídeo, eu vou conduzir você nessa jornada como quem conduz um amigo, não com discursos religiosos ou fórmulas mágicas, mas com a verdade simples e poderosa das Escrituras. Vamos revelar o significado profundo do Salmo 23, como um mapa para a sua alma quando tudo parece escuro, e do Salmo 91, como um escudo invisível para as batalhas que você nem sempre vê, mas sente. E mais do que entender, você vai aprender a usar essa blindagem de forma prática, real, diária. Você não está assistindo a este vídeo por acaso. Você foi conduzido até aqui porque há um chamado sobre sua vida. Este é o tempo de Deus para você fortalecer sua fé e renovar sua confiança no cuidado dele. Enquanto você ouve cada parte deste conteúdo, algo dentro de você vai começar a mudar. A ansiedade vai perder força, o medo vai perder espaço, e um sentimento de segurança, de paz e de presença divina vai começar a crescer no seu interior. Não importa o quão grande seja a tempestade que você enfrenta ou quão fortes sejam os ataques que você sente. Hoje você vai descobrir que existe um lugar onde as flechas do inimigo não chegam, onde o mal não tem poder, onde sua alma descansa. E este lugar não é geográfico, ele é espiritual. É o esconderijo do Altíssimo, é a mesa preparada na presença dos inimigos, é a unção que transborda sobre sua cabeça, é a blindagem espiritual prometida por Deus. Ao longo desta mensagem, cada tópico será como uma chave destrancando uma porta nova. Você não apenas vai ouvir sobre proteção, mas vai experimentar um caminho para se posicionar nela. Vai entender que blindagem espiritual não significa ausência de batalhas, mas vitória em meio a elas. Vai descobrir como orar, como declarar, como se revestir desta armadura e caminhar em confiança. Este vídeo é mais do que uma explicação. É um convite para uma experiência. Deus quer cercar você com seu escudo agora. Quer mostrar que você não está sozinho. Quer ensinar você a se proteger não com armas humanas, mas com as promessas eternas dele. Fique comigo até o final, porque este pode ser o momento em que a sua visão espiritual vai mudar, sua fé vai se reacender e você vai sentir a blindagem do Senhor como nunca antes. O Salmo 23 como o mapa da alma em meio às trevas. O Salmo 23 é talvez o texto mais conhecido da Bíblia. Muitos repetem seus versos de cor, recitam em cerimônias, têm-no escrito em quadros e estampado em paredes.
Mas a maioria nunca parou para compreender que ele não é apenas uma poesia bonita, mas um verdadeiro mapa da alma, um guia para a jornada espiritual quando se atravessa trevas e perigos. Quando Davi escreveu este salmo, não estava em uma colina verdejante apenas contemplando a paisagem. Ele tinha vivido perseguições, batalhas, noites escondido em cavernas, cercado por inimigos que queriam tirar sua vida. Ele sabia o que era estar no vale da sombra da morte, e é desse lugar de experiência real que ele declara: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Note a profundidade dessas palavras. Ele não diz que nada vai faltar porque as circunstâncias estão boas, nem porque ele é forte ou inteligente. Ele diz que nada vai faltar porque existe um pastor que cuida de cada detalhe da sua vida. Quando você entende isso, sua alma começa a encontrar descanso, mesmo em meio ao caos. Esse é o primeiro traço do mapa que o Salmo 23 desenha. A confiança absoluta na presença de Deus como guia. Não importa se o caminho é tranquilo ou se é escuro, o que garante a vitória é quem caminha ao seu lado. Às vezes, nossa vida parece exatamente como um vale sombrio. Situações inesperadas surgem como sombras que cercam. Uma doença, uma perda, um diagnóstico, uma traição, uma notícia que nos abala. E logo surge a sensação de estar sozinho naquele lugar. Mas é exatamente ali, no ponto mais escuro, que a promessa do Salmo 23 se revela. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Davi não diz que nunca passará por vales, mas afirma que, quando estiver neles, não terá medo. Isso porque existe uma presença que muda tudo. Você pode estar diante da escuridão, mas quando o pastor está ao seu lado, o medo perde o poder de controlar o seu coração. O Salmo 23 também mostra que a alma humana precisa de direção. Ovelhas não sabem para onde ir sozinhas. Perdem-se facilmente, caem em buracos, aproximam-se de predadores sem perceber. Assim, somos nós. Sem direção divina, vagamos sem rumo, tomamos decisões que nos ferem, caímos em armadilhas espirituais. Mas quando o Senhor é o pastor, Ele nos guia por verdes pastos e águas tranquilas. Este é o mapa da alma. Seguir o caminho preparado por Deus e não se apoiar em nossa própria visão limitada. Quantas vezes você já tentou controlar tudo, segurar as rédeas da sua vida e acabou frustrado e cansado? O Salmo 23 nos lembra que a segurança não está em ter controle, mas em confiar no pastor que conhece o caminho. Há também algo surpreendente neste salmo. Ele não nega a realidade dos inimigos. Pelo contrário, declara que Deus prepara uma mesa na presença deles. Isso significa que o mapa da alma não leva você a um lugar onde não há adversários, mas a um lugar onde os adversários não podem impedir que você seja alimentado e honrado por Deus. Mesmo que as trevas tentem sufocar, há uma mesa de comunhão, paz e abundância preparada pelo próprio Senhor. E essa mesa não é apenas para depois da luta, mas no meio dela. Esse é o cuidado sobrenatural de Deus, fazer você experimentar vitória em meio à guerra. Quando lemos este salmo como mapa, entendemos que ele não é apenas um consolo emocional, mas uma estratégia espiritual. Ele ensina a olhar para além do visível. Ele mostra que a verdadeira segurança da alma não está em evitar trevas, mas em confiar naquele que guia através delas. Ele mostra que o que sustenta não é a ausência de inimigos, mas a presença de Deus. Ele mostra que a paz não vem da ausência de problemas, mas da certeza de que há um cajado e uma vara que confortam, corrigem e protegem. O Salmo 23 é um mapa porque aponta direção, mas também porque revela destino. Ele termina com a certeza de que a bondade e a misericórdia acompanharão todos os dias da vida e de que a habitação será para sempre na casa do Senhor. Esse é o destino final da alma que confia no pastor. Não importa quão longos sejam os vales, nem quão escuras sejam as noites. O mapa já está traçado e o caminho leva para a presença eterna de Deus. Por isso, quando você orar com o Salmo 23, não o faça apenas como quem recita versos conhecidos.
Ore como quem segue um mapa traçado pelo Criador da sua alma. Deixe cada frase guiar seus passos, fortalecer seu coração e renovar sua confiança. Porque este salmo não é apenas para ser lido, é para ser vivido. E quando você o vive, sua alma encontra direção, proteção e paz, mesmo em meio às trevas. O Salmo 91 como o escudo invisível no campo de batalha espiritual. O Salmo 91 é conhecido como o Salmo da Proteção, e muitos o repetem como se fosse uma espécie de amuleto espiritual. Mas sua profundidade vai muito além de palavras decoradas. Ele descreve, com força poética e ao mesmo tempo profética, o escudo invisível que cobre aquele que escolhe habitar na presença de Deus. O versículo inicial já abre uma dimensão espiritual única. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aqui não se fala de alguém que apenas visita a presença de Deus, mas de alguém que faz dela sua morada. Essa diferença é vital. Quem apenas passa por perto sente alívio momentâneo. Quem habita encontra blindagem constante. O campo de batalha espiritual é invisível, mas real. Todos os dias, lutas se travam em áreas que os olhos não veem. Ansiedade, medo, ataques espirituais, pensamentos destrutivos, tentações sutis. É nesse ambiente que o Salmo 91 se revela como fortaleza. Ele não promete a ausência de perigos, mas declara que o mal não terá a última palavra. Quando o texto afirma que Deus livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, não está descrevendo apenas armadilhas físicas, mas também ciladas invisíveis que tentam prender a mente e a alma. Cada cilada é desarmada quando o fiel se abriga na sombra do Altíssimo. Outro ponto marcante é a linguagem militar que o Salmo adota. Ele fala de escudo, broquel, flechas que voam de dia e mortandade que assola de noite. Essa linguagem não é exagero, mas descrição de uma realidade espiritual que envolve a vida de quem crê. Não é à toa que tantos guerreiros da fé recorreram a essas palavras nos momentos mais difíceis. O escudo invisível que o Salmo 91 descreve não é feito de ferro ou aço, mas da presença ativa de Deus. É um escudo que não falha, não quebra, não se gasta. O versículo 7 é um dos mais fortes. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso não é apenas promessa de livramento físico em guerras, mas imagem poderosa de proteção sobrenatural. Enquanto o mundo ao redor desmorona, há uma paz que cerca o coração daquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Essa promessa não anula as batalhas, mas garante que, em meio a elas, o Filho de Deus será sustentado. Há também uma promessa singular nesse salmo: o envio de anjos para guardar os que confiam no Senhor. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Essa não é metáfora, mas realidade espiritual. Quantas vezes livramentos inexplicáveis acontecem e tudo parece mera coincidência? Na verdade, é o agir dos guardiões invisíveis enviados por Deus. É parte desse escudo invisível que protege de quedas, ataques e ciladas. O Salmo 91 também fala de vitória sobre animais ferozes: o leão, a serpente e o dragão. Aqui está uma mensagem profunda. Esses símbolos representam forças espirituais malignas que tentam dominar, enganar e devorar. O leão simboliza ameaças violentas, a serpente, enganos sutis, o dragão, poderes grandiosos que parecem incontroláveis. Mas o texto declara que o fiel pisará sobre todos eles. A blindagem espiritual não apenas protege, mas dá autoridade para vencer. É importante entender que essa proteção não é automática. Ela é fruto de relacionamento. O versículo 14 resume essa condição. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. A blindagem vem do apego amoroso a Deus, da confiança em seu nome, da intimidade com Ele. O Salmo é claro, não é superstição, não é ritual mágico, é fruto de fé genuína. Quem conhece o nome do Senhor experimenta a força desse escudo. Por fim, o Salmo 91 mostra que essa blindagem não é apenas para esta vida. Ele termina com promessa eterna.
Com longura de dias eu o saciarei, e lhe mostrarei a minha salvação. Não é só sobre ser protegido aqui, mas sobre viver eternamente seguro em Deus. O escudo invisível ultrapassa os limites do tempo, alcança a eternidade, garante que a alma estará salva, mesmo quando o corpo sucumbe. Por isso, quando você ora com o Salmo 91, não o trate como fórmula repetitiva. Ore como quem ativa uma verdade espiritual eterna. Ore como quem se coloca debaixo de um escudo que nenhuma arma humana ou espiritual pode atravessar. Ore como quem sabe que habitar na presença do Altíssimo é a única maneira de vencer as batalhas invisíveis que tentam destruir a fé. Porque esse salmo não é poesia para decorar, mas realidade para viver. Quando dois escudos se encontram, a fusão profética de 23 e 91. Quando olhamos para o Salmo 23 e o Salmo 91 de forma isolada, já encontramos riquezas espirituais imensuráveis. O primeiro revela a intimidade do fiel com o pastor, que conduz, alimenta e protege. O segundo revela a fortaleza invisível que envolve o crente no campo de batalha espiritual. Mas algo poderoso acontece quando colocamos os dois lado a lado e compreendemos o sentido de sua fusão profética. Não é comum que esses dois salmos sejam unidos, mas quando isso acontece, nasce uma revelação de blindagem espiritual completa, que fala ao coração de quem enfrenta trevas e inimigos. O Salmo 23 aponta para o cuidado contínuo de Deus na jornada. Ele guia, corrige, consola, prepara mesas em meio à adversidade. Já o Salmo 91 aponta para a proteção ativa e sobrenatural em meio ao ataque. Um fala de direção e presença, o outro de livramento e escudo. Um mostra que o caminho não será solitário, o outro mostra que as armas do inimigo não prevalecerão. Quando você une essas duas verdades, percebe que está diante de um arsenal espiritual inquebrável. É como ter não apenas um pastor que guia pelas veredas da justiça, mas também um comandante que ergue muralhas invisíveis contra qualquer investida das trevas. Essa fusão cria uma visão completa da vida espiritual. O Salmo 23 lembra que a vida tem vales escuros, inimigos presentes, mesas preparadas no meio da guerra. O Salmo 91 lembra que, em meio a essas batalhas, há um abrigo secreto, há anjos em ordem de combate, há um escudo invisível que resiste ao ataque. É como se o Espírito Santo quisesse nos mostrar que o cuidado de Deus não é apenas íntimo, mas também estratégico. Ele não apenas conforta a alma, ele organiza o campo de batalha e vence guerras antes que nossos olhos percebam. Quando dois escudos se encontram, há uma cobertura dobrada. Imagine um soldado que, além de ter um comandante ao seu lado, também carrega um escudo que o cobre por completo. Assim é quem ora com esses dois salmos. O coração é fortalecido pela presença de Deus que conduz, e a mente é protegida pelo poder de Deus que livra. Não há brechas, não há espaços vazios. Essa fusão transforma a oração em fortaleza. Outro detalhe profundo está na promessa final de cada salmo. O Salmo 23 termina com a certeza de habitar para sempre na casa do Senhor. O Salmo 91 termina com a promessa de ver a salvação e de ter longos dias. Um aponta para a eternidade com Deus, o outro para a proteção presente que sustenta até lá. Juntos, eles unem o hoje e o amanhã, o presente e a eternidade. Quem se apoia nesses dois salmos não apenas sobrevive às batalhas do tempo, mas caminha seguro rumo à vida eterna. Essa união também revela algo sobre a natureza de Deus. Ele é pastor, mas também é guerreiro. Ele cuida da alma com ternura, mas também luta contra forças espirituais em nosso favor. Ele conduz pelas águas tranquilas, mas também envia anjos para afastar flechas que voam de dia e pestes que rondam de noite. Ele é, ao mesmo tempo, Pai amoroso e protetor invencível. Essa fusão de atributos se manifesta de forma clara quando oramos com os dois salmos. Por isso, a fusão profética de Salmo 23 e 91 não deve ser vista apenas como junção de palavras bonitas, mas como estratégia espiritual revelada. Ao unir a confiança do 23 com a proteção do 91,
O crente experimenta uma blindagem que toca mente, corpo e espírito. É como se Deus dissesse: eu não apenas caminho com você nos vales, mas também coloco guardas ao redor para que nada te destrua. Eu não apenas preparo mesas, mas levanto muralhas. Eu não apenas consolo, mas guerreio por você. Então, quando você declarar esses 2 salmos em oração, declare-os como quem une 2 escudos em uma só batalha. Deixe que a ternura do pastor e a força do guerreiro se encontrem em sua vida. Deixe que a confiança de Davi no cuidado de Deus e a visão profética da proteção celestial se fundam no seu coração. Porque quando 2 escudos se encontram, não há escuridão, inimigo ou cilada que resista à blindagem espiritual do Altíssimo. O que significa blindagem espiritual, segundo a Bíblia? Blindagem espiritual não é uma palavra inventada para soar bonita. Tampouco é uma superstição ou amuleto contra o mal. É uma verdade bíblica, uma realidade espiritual que se manifesta na vida daqueles que decidem viver em aliança com Deus. Quando falamos de blindagem espiritual, falamos de uma cobertura invisível, mas real, que protege corpo, alma e espírito contra forças que os olhos não conseguem enxergar. A Bíblia não esconde que vivemos em um campo de batalha. Paulo escreve em Efésios 6:12 que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades espirituais. Isso significa que o cristão enfrenta diariamente forças que não se veem, mas que são neutralizadas pela presença do Altíssimo. Olhar para a blindagem espiritual é compreender que não se trata de ausência de problemas, mas de vitória em meio a eles. Davi não venceu Golias por causa de uma pedra bem lançada, mas porque antes de entrar no campo de batalha, já estava revestido pela blindagem da fé em Deus. Daniel não sobreviveu na cova dos leões, porque os animais estavam famintos ou distraídos, mas porque havia uma cobertura invisível que fechou a boca das feras. Paulo não saiu ileso de naufrágios porque sabia nadar melhor que os outros, mas porque estava debaixo de uma blindagem que garantia que sua missão se cumpriria até o fim. Blindagem espiritual, portanto, não é uma teoria distante, mas um padrão divino. É a forma como Deus sustenta os seus em meio ao caos. É a resposta para as noites insones, para os ataques mentais, para os medos inexplicáveis. Quando você ora com os Salmos 23 e 91, você está ativando essa blindagem, lembrando o inimigo de que não está desprotegido. Você declara que o Senhor é o seu pastor e nada lhe faltará, e ao mesmo tempo proclama que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Essas não são frases motivacionais, mas decretos espirituais que carregam a promessa da blindagem. A blindagem espiritual também é um convite à perseverança. A Bíblia mostra que a confiança em Deus precisa ser diária, contínua, renovada a cada manhã. A blindagem não é um escudo estático, é uma relação viva. Ela se fortalece quando você se aproxima do Senhor em oração, quando medita na palavra, quando escolhe perdoar ao invés de odiar, quando decide confiar em vez de se desesperar. Cada atitude espiritual é como uma camada de proteção que se soma à blindagem já dada pelo Senhor. É como se cada decisão de fé aumentasse a espessura dessa muralha invisível que cerca a sua vida. Mas é importante compreender que blindagem espiritual não significa imunidade contra a dor. Jesus mesmo afirmou: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." A diferença está em que, enquanto o mundo desmorona, o crente encontra paz. Enquanto as flechas são lançadas, o escudo da fé as apaga. Enquanto a guerra se intensifica, a voz do pastor conduz por veredas de justiça. A blindagem espiritual não elimina a tempestade, mas assegura que o barco não irá afundar. Ela não anula a luta, mas garante que a vitória já foi decretada pelo Senhor. Na prática, blindagem espiritual é quando você percebe que algo deveria ter te derrubado, mas não derrubou. Quando você percebe que algo poderia ter te destruído, mas você permaneceu de pé. É quando portas se fecharam, mas outras maiores se abriram. É quando você sentiu medo, mas ainda assim experimentou paz.
Tudo isso é resultado de uma realidade que o mundo não enxerga, mas que a palavra garante. Quem habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. É por isso que precisamos ressignificar a palavra blindagem espiritual. Não é sorte, não é acaso, não é coincidência. É Deus, e somente Ele, erguendo muralhas invisíveis ao redor dos seus filhos. É a certeza de que mesmo que armas sejam forjadas contra você, nenhuma prosperará. É a convicção de que mesmo que a noite traga terrores, amanhã virá com cânticos de vitória. É a blindagem que transforma o coração frágil em coragem e os passos inseguros em marcha firme. E quando entendemos isso, nossa oração deixa de ser um pedido aflito e se torna uma declaração de fé. Passamos a dizer: Senhor, eu sei que estou blindado em Ti. Sei que nada pode me separar do Teu amor. Sei que posso caminhar pelo vale da sombra da morte sem temer mal algum, porque Tu estás comigo. Essa é a verdadeira blindagem espiritual. Não viver sem problemas, mas viver com a certeza de que a presença de Deus é maior do que qualquer adversidade. A presença de inimigos, quando a proteção não significa ausência de lutas. Muitos acreditam que estar protegido por Deus significa viver em um mundo sem confrontos, sem inimigos, sem provas e sem quedas. Essa é uma das maiores ilusões espirituais que o inimigo tenta plantar no coração dos crentes. Pois quando a luta aparece, muitos desanimam, pensando que foram abandonados. O Salmo 23 é claro ao afirmar: Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Não há promessa de ausência de adversários. O que existe é a garantia de vitória em meio à guerra. É no campo de batalha que Deus ergue o banquete, é diante dos olhos do mal que Ele demonstra o seu cuidado. A presença dos inimigos não anula a blindagem espiritual, mas a evidência. Os inimigos podem se manifestar de várias formas: circunstâncias que fogem ao nosso controle, pessoas que se levantam com palavras de acusação, ataques invisíveis que geram medo e ansiedade. Mas o que esses inimigos não sabem é que enquanto tentam humilhar o servo de Deus, o Senhor está preparando algo maior. A mesa diante dos inimigos não é apenas alimento, mas é sinal de honra. É o próprio Deus declarando que nada pode impedir seu propósito. E é exatamente aqui que entendemos que proteção divina não significa que os ventos não soprarão, mas sim que eles não derrubarão a casa firmada na rocha. Olhe para a vida de José. Seus irmãos o invejaram, o jogaram em uma cisterna e o venderam como escravo. Se a proteção divina fosse ausência de inimigos, José teria sido poupado de tudo isso. Mas a blindagem espiritual não o livrou do poço, e sim o levou ao palácio. Deus permitiu que os inimigos se levantassem, mas transformou a maldade deles em trampolim para cumprir seu propósito. Assim também aconteceu com Davi, que escreveu o Salmo 23. Ele não foi poupado das perseguições de Saul, mas em cada emboscada o Senhor o livrou. Ele não foi isento da dor de ser traído ou ameaçado, mas em cada vale escuro a voz do pastor o guiou. Essa é a lógica divina que desafia a mente humana. Nós pediríamos uma vida sem inimigos, mas Deus nos oferece vitória diante deles. Queremos um caminho sem obstáculos, mas o Senhor nos dá pés firmes para subir montanhas. Desejamos dias sem lágrimas, mas Ele transforma as lágrimas em sementes de alegria. A presença de inimigos é a prova de que a mesa já está sendo preparada. Quanto maior a oposição, maior será o testemunho da intervenção de Deus. O Salmo 91 reforça essa verdade ao dizer: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Note que há batalha, a queda, a guerra acontecendo. Mas em meio a esse cenário, há um círculo de proteção ao redor daquele que confia no Altíssimo. O inimigo pode até cercar, mas não consegue atravessar a blindagem do Senhor. Ele pode rugir como leão, mas diante da presença do verdadeiro leão da tribo de Judá, sua voz não tem poder. Muitos se desesperam diante da oposição porque ainda acreditam que proteção é ausência de provas. Mas quando compreendemos os Salmos,
Entendemos que a verdadeira blindagem espiritual é a capacidade de permanecer de pé, mesmo quando tudo ao redor tenta nos derrubar. É sentar-se à mesa diante dos inimigos e comer em paz, porque sabemos que quem preparou essa mesa foi o próprio Deus. É caminhar entre aqueles que desejam nossa queda e ainda assim manter a cabeça erguida, porque o bom pastor ungiu nossa cabeça com óleo. Essa revelação deve mudar a forma como enfrentamos as batalhas. Não precisamos pedir a Deus que nunca haja inimigos, porque isso seria pedir para não viver. O que devemos buscar é a presença dele que nos dá força para vencer. Blindagem espiritual é saber que os inimigos podem até aparecer, mas não terão a última palavra. É crer que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. É acreditar que cada afronta será transformada em testemunho, cada perseguição em degrau para algo maior. Por isso, se hoje você se encontra cercado, olhe para o Salmo 23 e 91. Lembre-se de que a mesa está sendo preparada justamente diante daqueles que pensaram que você não resistiria. Lembre-se de que milhares podem cair, mas o Senhor sustenta os que confiam nele. O inimigo só aparece porque Deus já planejou sua vitória. Proteção divina não é ausência de lutas. É certeza de que nenhuma luta será capaz de apagar a promessa que já foi liberada sobre a sua vida. O anjo do Senhor como guardião invisível. Quando falamos de blindagem espiritual, não podemos ignorar uma promessa bíblica que atravessa gerações e dá segurança ao coração do crente. A presença dos anjos enviados por Deus como guardiões invisíveis. O Salmo 91 declara com autoridade: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Essa não é uma metáfora, nem uma imagem poética para trazer conforto, mas uma realidade espiritual que age constantemente ao redor daqueles que confiam no Senhor. Muitos acreditam que anjos são apenas símbolos religiosos, mas a Bíblia revela que eles são ministros enviados para servir os que hão de herdar a salvação. Eles não competem com Deus, não substituem o Espírito Santo, mas cumprem a ordem divina de sustentar, proteger e livrar os filhos de Deus em momentos que os olhos humanos não conseguem enxergar. Se pudéssemos ver no mundo espiritual o que acontece ao nosso redor, perceberíamos que cada dia é cercado por livramentos invisíveis e que os anjos do Senhor formam uma linha de defesa ao nosso redor. Os exemplos nas Escrituras são abundantes. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, ele declarou ao rei: "O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões." Não houve mágica, houve intervenção angelical. Quando Pedro estava preso, uma igreja orava por ele, e um anjo entrou na prisão, abriu as portas e o conduziu para fora, de maneira tão sobrenatural que Pedro achava estar sonhando. Quando Elias, exausto e com medo, pediu a morte debaixo de uma árvore, um anjo o tocou e trouxe alimento para renovar suas forças. Essas histórias não ficaram no passado, mas continuam a ecoar como testemunho de que os anjos do Senhor são guardiões invisíveis que atuam em nossa caminhada. Entender o papel desses guardiões é compreender que blindagem espiritual é ainda mais profunda do que imaginamos. Não é apenas Deus falando ao coração ou sustentando a alma, mas também enviando seres celestiais para que nenhuma flecha atinja o alvo. Cada dia que você acorda e volta para casa em segurança, cada situação que parecia que iria acabar em tragédia, mas terminou em livramento, pode ser resultado da ação silenciosa de anjos que receberam ordem de proteger sua vida. Eles não aparecem para roubar a glória de Deus, mas para confirmar que sua promessa é verdadeira. Mas há um detalhe fundamental. O Salmo 91 não diz que os anjos guardam qualquer pessoa indiscriminadamente, mas sim aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. A proteção angelical não é uma bênção solta no universo, mas um privilégio da aliança com Deus. É para aqueles que escolheram confiar, descansar e declarar: "Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza." É nesse lugar de fé que os anjos recebem ordem direta para agir. É por isso que blindagem espiritual não é apenas uma ideia abstrata,
mas uma rede de defesa montada pelo próprio Deus. Há o pastor que guia, há o escudo que protege, há a presença constante do Espírito Santo que consola, e há também os anjos, guerreiros invisíveis, que atuam nos bastidores para que a promessa se cumpra. Essa combinação é a prova de que nada, absolutamente nada, pode impedir os planos do Senhor na vida de quem confia nele. E aqui está um segredo espiritual. Muitas vezes você não verá o anjo, não sentirá sua presença, mas o resultado da sua ação será visível. A porta que se abriu quando parecia não haver saída, o acidente que não aconteceu, o mal que foi frustrado antes mesmo de alcançar você, são sinais de que guardiões invisíveis estão em ação. A fé verdadeira não exige ver para crer, mas descansa na certeza de que a palavra já garantiu essa proteção. Por isso, quando você orar com os Salmos 23 e 91, lembre-se de incluir essa promessa em sua declaração. Diga com convicção: aos anjos do Senhor foi dada ordem ao meu respeito. Isso não é orgulho espiritual, mas fé no Deus que envia auxílio do alto. É declarar que você não caminha sozinho, que há uma cobertura invisível sustentando seus passos. Quando a escuridão tentar te cercar, lembre-se que há guardiões ao seu lado. Quando o inimigo tentar semear medo, lembre-se que há uma blindagem invisível sustentada pela ordem divina. Blindagem espiritual é também confiar que, ainda que não veja, você está cercado. O Senhor dos Exércitos nunca envia seus filhos sozinhos ao campo de batalha. Ele prepara guerreiros celestiais, que andam ao seu lado como guardiões invisíveis, assegurando que cada promessa será cumprida e que nenhum mal terá poder de prevalecer contra a vida daquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A oração como ato de guerra espiritual. Muitos veem a oração como um gesto de rotina, uma repetição de palavras decoradas, quase como um ritual mecânico que deve ser cumprido. Mas a Bíblia revela que orar é muito mais do que falar, é lutar. A oração é uma arma espiritual, é espada afiada e escudo inquebrável, é o ato em que o invisível se dobra ao poder do Altíssimo. Paulo escreveu em Efésios 6,18: Orem em todo o tempo no Espírito, com toda oração e súplica. Isso vem logo depois de ele falar sobre a armadura de Deus, mostrando que oração não é ornamento, é arma. Quem ora está em guerra, quem ora está empunhando espada, quem ora está erguendo muralhas contra o inimigo. Quando alguém abre a boca para declarar os Salmos 23 e 91 em oração, não está apenas recitando versos antigos, está acionando decretos que o próprio Deus estabeleceu como promessa. Está dizendo ao inimigo: você não tem poder sobre mim, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Está proclamando em voz profética: ainda que 1000 caiam ao meu lado e 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Oração, nesse contexto, é confronto espiritual. Cada palavra carregada de fé é um golpe certeiro contra as trevas que tentam se levantar. A guerra espiritual não é travada com armas humanas. Não vencemos com argumentos, força física ou estratégias humanas. Vencemos quando nos colocamos de joelhos e clamamos ao Deus que governa os céus e a terra. Foi assim que Daniel venceu, orando 3 vezes ao dia mesmo sob decreto de morte. Foi assim que Elias venceu, orando e fazendo o céu derramar fogo no Monte Carmelo. Foi assim que a igreja primitiva venceu, clamando em unidade até que o lugar onde estavam reunidos fosse abalado pela presença de Deus. Oração é ato de guerra, porque desloca o que está no mundo espiritual e traz para a realidade visível o agir de Deus. Mas é preciso entender, não se trata de repetir frases mágicas. Oração sem fé é som vazio. Oração sem entrega é ruído sem impacto. O poder da oração está em quem escuta, não apenas em quem fala. É por isso que Jesus alertou contra as vãs repetições em Mateus 6:7. Ele mostrou que a oração eficaz nasce de um coração que crê, de uma boca que declara e de uma vida que confia. Quando você ora com os salmos, não está apenas repetindo versos bonitos, mas colocando sua fé na promessa viva que eles carregam. A oração também é escudo, porque protege a mente e o coração.
Quando oramos, nos revestimos de paz. Filipenses 4, 6, 7 nos lembra: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Perceba a palavra guardar. É blindagem espiritual em ação. Oração não só fala com Deus, mas ergue uma muralha de paz em volta da mente, impedindo que a ansiedade, o medo e a opressão espiritual dominem. É também na oração que exercemos autoridade. Jesus disse em Lucas 10:19: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Essa autoridade não se manifesta em silêncio, mas em clamor. Quando oramos, exercemos esse poder, declarando que o mal não tem domínio. Oração é ato de guerra porque afirma a soberania de Deus diante de forças que tentam se impor. Ao unir o Salmo 23 e o Salmo 91 em oração, criamos um cenário espiritual de vitória. O primeiro nos lembra que temos um pastor que nos guia e nos sustenta. O segundo nos lembra que temos um escudo que nos protege de dia e de noite. Orar com eles é declarar: estou protegido por todos os lados, cercado pelo amor e pela defesa do Altíssimo. Não há estratégia mais eficaz contra as trevas do que orar a palavra. O inimigo não teme a nossa voz, mas treme diante da voz de Deus proclamada pelos nossos lábios. Por isso, a oração não deve ser vista como último recurso, mas como primeira arma. Cada vez que você se ajoelha, você está entrando em guerra. Cada vez que você levanta a voz em fé, você está empunhando espada. Cada vez que você declara os salmos, você está construindo muralhas. Blindagem espiritual é ativada pela oração, e é nela que encontramos a vitória que já foi decretada pelo Senhor. As marcas do cuidado de Deus: paz, descanso e vitória. Uma das provas mais visíveis da blindagem espiritual é que ela deixa marcas. Não marcas de feridas, mas marcas de cuidado. Sinais da presença de Deus na vida daquele que confia. É impossível atravessar os vales escuros com o Senhor como pastor e não carregar dentro de si evidências de sua fidelidade. Essas marcas não se traduzem apenas em grandes milagres ou livramentos espetaculares. Elas aparecem também nos detalhes do cotidiano, nas pequenas vitórias, na serenidade inexplicável diante do caos, na confiança que brota mesmo quando tudo parece ruir. A paz é a primeira dessas marcas. A Bíblia fala em Filipenses 4:7 de uma paz que excede todo o entendimento. Isso significa que ela não depende das circunstâncias, não pode ser explicada pela lógica humana, mas se manifesta como presente divino. Quem vive a blindagem do Senhor consegue descansar ainda que o vento sopre forte, ainda que as notícias sejam ruins, ainda que os inimigos estejam à espreita. A mesa preparada na presença dos adversários, como declara o Salmo 23, é símbolo desse cuidado. Deus não remove a luta, mas dá paz em meio a ela. Essa paz não é ausência de guerra, é segurança em meio à batalha. O descanso é outra marca profunda do cuidado de Deus. O Salmo 23 declara: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Esse repouso não significa inatividade, mas confiança. O descanso é a capacidade de entregar a Deus o controle da vida e não ser consumido pela ansiedade. É dormir à noite sabendo que os anjos do Senhor estão ao redor, como promete o Salmo 91:11, sustentando e guardando cada passo. O descanso é um escudo contra o esgotamento espiritual e emocional. É sinal de que a alma aprendeu a confiar no Deus que trabalha, mesmo quando não vemos. A vitória é a terceira marca. Mas é importante entender que a vitória de Deus não é sempre a mesma que o mundo enxerga. Muitas vezes ela vem disfarçada de resistência, de força para suportar o dia mau, de coragem para continuar caminhando mesmo sem ver o fim do túnel. Outras vezes, ela se manifesta em livramentos claros. O acidente que não aconteceu, a porta que se fechou e nos livrou do mal, a enfermidade que foi vencida contra todas as previsões humanas.
A vitória que Deus concede é completa, porque não se limita ao exterior, mas alcança a alma. Ele nos dá vitória sobre o medo, sobre a culpa, sobre a desesperança. Essas marcas, paz, descanso e vitória, são testemunho vivo de que a blindagem espiritual não é uma ideia abstrata. Elas são sinais que carregamos dentro de nós e que também podem ser vistos por quem nos observa. Quando alguém enfrenta a crise sem perder a fé, quando continua firme mesmo cercado de tempestades, isso impacta o mundo. A vida do justo se torna mensagem, um reflexo do cuidado divino que é impossível negar. É também importante perceber que essas marcas não surgem apenas em momentos fáceis. Elas se revelam, sobretudo, nas horas de dor. José experimentou paz no cárcere, Daniel encontrou descanso na cova dos leões, Paulo proclamou vitória em meio a naufrágios e prisões. Todos eles carregaram a marca da blindagem espiritual, uma confiança que não se abala, uma fé que não cede, uma certeza de que Deus permanece mesmo quando tudo mais falha. Hoje talvez você se sinta em meio ao vale, cercado de pressões, sem forças para continuar. Talvez o descanso pareça distante e a vitória improvável. Mas a palavra garante que se o Senhor é seu pastor, nada lhe faltará. Se você habita no esconderijo do Altíssimo, nenhuma praga chegará à sua tenda. Essas promessas não são poesia. São realidades espirituais que se tornam visíveis quando a fé se levanta. Ao final, as marcas do cuidado de Deus não servem apenas para consolar quem as carrega. Elas são também sinais para os outros. Sua paz pode inspirar um coração inquieto. Seu descanso pode despertar esperança em quem vive ansioso. Sua vitória pode encorajar alguém que já não acreditava que era possível vencer. Deus faz da sua vida um testemunho para mostrar ao mundo que Ele ainda cuida, protege e livra. E se há algo que você deve guardar hoje, é isso. A blindagem espiritual deixa marcas, e essas marcas apontam para o autor da vida. Paz que não pode ser comprada, descanso que não pode ser fabricado e vitória que não pode ser explicada. Essas são as provas de que Deus é real, presente e poderoso. Quando você carrega essas marcas, não apenas sobrevive ao mal, mas se torna evidência viva de que o Senhor continua agindo, cuidando e vencendo em favor dos seus. Como aplicar esta blindagem hoje em sua vida? De nada adianta conhecer as promessas dos Salmos 23 e 91 se elas ficarem apenas como palavras bonitas, guardadas em um livro. A blindagem espiritual não é um conceito teórico. Ela é uma realidade que precisa ser vivida. É como ter uma armadura poderosa e deixá-la pendurada no armário. O chamado de Deus é para que você a vista todos os dias, para que faça dessas verdades uma prática constante na sua caminhada de fé. A primeira aplicação é a oração consciente. Orar os Salmos 23 e 91 não é recitar de forma automática, como se fossem um amuleto. É declarar essas palavras com fé, sabendo que elas são vida, que são promessa, que são espada no mundo espiritual. Quando você proclama "O Senhor é meu pastor, nada me faltará", está reafirmando que sua dependência não está em bens, em pessoas ou em circunstâncias, mas no cuidado direto de Deus. Quando você diz "Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará", você está escolhendo colocar sua confiança na proteção invisível que Ele mesmo estabeleceu. A segunda aplicação é viver em coerência com aquilo que se ora. Não adianta declarar proteção se a vida é marcada por escolhas que abrem brechas ao inimigo. Blindagem espiritual exige entrega. Isso significa abandonar o pecado que insiste em roubar sua comunhão, renunciar práticas que enfraquecem sua fé e cultivar hábitos que fortalecem o espírito. Ler a palavra, buscar momentos de intimidade com Deus e praticar o perdão são atitudes que solidificam a proteção ao redor da sua alma. Uma terceira forma de aplicar essa blindagem é transformar a sua casa em um território consagrado ao Senhor. O Salmo 91 fala de pragas que não chegam à tenda dos que confiam em Deus. Isso pode ser vivido de forma prática quando você ora pelo seu lar, declara as promessas sobre sua família,
Unge cada ambiente com fé e faz da sua casa um espaço de paz, não de contendas. Quando a presença de Deus é convidada para dentro das paredes do lar, o ambiente se torna um refúgio, e todos que entram percebem a diferença. Outro passo essencial é aprender a descansar em Deus. Muitos repetem as promessas, mas continuam sobrecarregados, como se tudo dependesse de sua própria força. Blindagem espiritual também é soltar as armas humanas e confiar que o Senhor luta em seu favor. Isso não significa passividade, mas significa que você caminha em obediência, sabendo que quem sustenta é Deus. Descansar é um ato de fé, é dormir sabendo que anjos foram enviados para guardá-lo. É prosseguir mesmo sem ver o caminho completo, porque a confiança está no pastor que guia. Além disso, aplicar essa blindagem hoje envolve declarar vitória em meio às batalhas. Não espere o problema terminar para crer que Deus está agindo. Proclame desde já. Diga em voz alta: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum porque tu estás comigo. Essa declaração é uma arma poderosa, porque traz à memória a presença real de Deus e corta as mentiras do inimigo que tentam semear medo e dúvida. Você pode também transformar os salmos em oração prática. Por exemplo, antes de sair de casa, declare: Senhor, guia meus passos como meu pastor e esconde-me no teu abrigo, como diz a tua palavra. À noite, antes de dormir, proclame: debaixo das tuas asas encontro descanso e o teu cajado me consola. Quando a palavra se torna parte da rotina, a blindagem se fortalece e o coração se enche de segurança. Talvez você pense: mas e se eu não sentir nada? Lembre-se, a blindagem espiritual não depende de emoções. Ela é realidade firmada na fé. Muitos livramentos de Deus você nunca verá porque acontecem no invisível. O que você verá são os sinais: paz no coração, confiança renovada, situações que poderiam ser piores, mas foram interrompidas pela mão do Senhor. Hoje a aplicação prática é um convite. Ore, declare, viva e confie. O pastor está à frente, os anjos estão ao redor. A sombra do Altíssimo cobre você. Essa blindagem não se conquista por esforço humano, mas se recebe pela fé. É gratuita, mas exige entrega. Se você aplicar esses princípios, sua vida será marcada não pelo medo, mas pela segurança de quem anda cercado pelo poder de Deus. E agora que você entende como aplicar essa blindagem, o próximo passo é guardar no coração a verdade que sela tudo isso. A blindagem espiritual nunca falha, porque o próprio Deus é o escudo que protege, o escudo que nunca cai. Chegamos ao ponto mais importante dessa jornada. Depois de percorrer o Salmo 23 como o mapa da alma, de mergulhar no Salmo 91 como o escudo invisível, de unir essas duas fortalezas em uma blindagem profética e prática, precisamos encerrar com a verdade que sustenta tudo. A blindagem espiritual não depende da sua força, da sua disciplina ou da sua constância emocional. Ela depende de quem Deus é, e Ele não falha, não cansa, não abandona, não perde batalhas. O escudo nunca cai, porque o escudo é o próprio Deus. Pense no peso dessa afirmação. Muitas vezes você pode se sentir fraco, vulnerável, incapaz de orar com intensidade. Pode até se achar distante do ideal que imagina para um cristão fiel. Mas mesmo assim, se você se refugia no Altíssimo, Ele o cobre. A blindagem espiritual não se baseia em méritos humanos, mas na fidelidade de Deus. É Ele quem arma a mesa diante dos inimigos. É Ele quem envia anjos para guardar seus passos. É Ele quem unge a sua cabeça com óleo e faz transbordar o seu cálice. Quando você se coloca debaixo desse escudo, a sua alma descansa porque sabe que não é você quem sustenta a proteção, mas sim o Senhor que a estabelece. É por isso que o Salmo 23 termina dizendo que a bondade e a misericórdia seguirão o fiel todos os dias de sua vida, e o Salmo 91 assegura que a praga não chegará à sua tenda. Essas promessas não são slogans religiosos, elas são a declaração de um pacto eterno.
O Deus que começou a boa obra na sua vida é o mesmo que vai completá-la. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele prometeu, e ele cumpre. E aqui há uma lição que precisamos fixar profundamente no coração. A blindagem espiritual não significa ausência de lutas. Pelo contrário, significa que mesmo quando a batalha se intensifica, você não está sozinho. O escudo que nunca cai não é um amuleto que remove problemas, mas é a presença viva que atravessa cada vale, cada noite escura, cada tempestade. O poder de Deus não é para isentá-lo do confronto, mas para garantir que você sairá de pé, com a fé inabalável e a alma intacta. Reflita nisso. Quantos ataques você já enfrentou e nem percebeu? Quantas vezes o inimigo tentou, mas não conseguiu tocar em você porque o Senhor o escondeu? Quantas situações pareciam que iam destruir sua paz, sua família, sua vida, mas de repente algo mudou, um livramento aconteceu, uma força interior surgiu. Nada disso é coincidência. É o escudo que nunca cai. É o pastor que nunca abandona. É o Altíssimo que nunca dorme. E agora a pergunta é: o que você fará com essa verdade? Vai deixar que ela seja apenas mais uma mensagem que passa, ou vai abraçá-la como estilo de vida? A blindagem espiritual não é um discurso que emociona momentaneamente. É uma prática que transforma diariamente. Você pode escolher viver com medo do que pode acontecer, ou pode decidir hoje viver debaixo da certeza de que o escudo já está sobre você. Este é o momento de tomar posse. Declare em sua alma: o Senhor é meu pastor e meu escudo. Repita isso até que não reste dúvida. Essa é a sua identidade, a sua defesa, o seu alicerce. Não há força do mal, não há tempestade, não há acusação, não há inferno que possa quebrar essa blindagem. Ela é inquebrável porque está sustentada no caráter de um Deus eterno. Por isso, se você entendeu essa mensagem, não saia daqui da mesma forma que entrou. Ore agora com as suas próprias palavras, dizendo: Senhor, eu me refugio em Ti. Eu confio no Teu cuidado, eu me escondo no Teu abrigo, eu descanso na Tua sombra. Eu creio que a blindagem espiritual está sobre mim e sobre minha casa. Essa declaração abre caminhos invisíveis e sela a sua fé na presença daquele que nunca falha. E lembre-se, a blindagem espiritual não é uma promessa vazia, é uma aliança viva, é a mão de Deus estendida, cercando a sua alma em todo o tempo. O escudo nunca cai porque Deus nunca cai. O escudo nunca falha porque Deus nunca falha. Hoje você pode sair daqui fortalecido, protegido e renovado, não pela sua força, mas pela presença do Altíssimo. Agora eu te convido a viver essa verdade diariamente. Feche a porta do seu quarto, abra seu coração e declare as palavras da fé. Faça da oração a sua arma e da palavra o seu escudo. E se essa mensagem falou ao seu espírito, escreva nos comentários: o Senhor é meu pastor e meu escudo. Esse é o selo de fé que une todos que estão aqui, clamando pela mesma blindagem. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal, ativar o sino e compartilhar esse vídeo com alguém que precisa dessa palavra. Porque muitos estão vivendo cercados pelo medo. Mas hoje podem descobrir que o escudo que nunca cai já está disponível para todos que confiam em Deus.